Uma instrução inesperada do controle de tráfego aéreo desencadeia uma sequência de eventos aparentemente inexplicáveis. Um Airbus A320 em perfeito estado avança à noite sobre o mar escuro. Mas por quê? Fique ligado. Todos os acidentes são trágicos, mas são aqueles realmente desnecessários que tendem a ficar na sua memória, aqueles que não têm nenhum tipo de razão ou explicação. O que vou contar hoje é certamente um deles. No dia 3 de julho de 2006, uma tripulação da companhia Armavia estava se preparando para um voo curto de 1 hora de Yerevan, na Armênia, para Sochi, na Rússia. Era um voo noturno regular, com horário de partida às 0h40, e o clima geral na região era dominado por uma baixa pressão na parte leste do Mar Negro. Essa baixa pressão fez com que uma frente fria se deslocasse sobre o destino, Sochi, trazendo consigo nuvens baixas, visibilidade reduzida e, em alguns momentos, chuvas muito intensas. O comandante tinha 40 anos na época do acidente e voava pela Armavia há cerca de 2 anos, sendo comandante do Airbus A320 há menos de um ano. Antes, ele era piloto de outra companhia aérea armênia no Yak-40. Depois, obteve a habilitação de tipo no Airbus A320 na SAS Flight Academy em Estocolmo, onde também trabalhei na mesma época, mas não com SAS tripulações. No treinamento, ele recebeu comentários satisfatórios dos instrutores, mas também observações sobre a falta de chamadas. Ele acumulou cerca de 5.500 horas de voo totais e 1.436 horas no Airbus A320. Naquela noite, o comandante estava com um copiloto de 29 anos que havia entrado na Armavia 2 anos antes. Ele havia operado anteriormente o Tupolev 154 e o ATR-42 para outra empresa, mas depois foi para a SAS Flight Academy, obteve sua habilitação de tipo no Airbus 320 e começou a trabalhar para a Armavia. Ele tinha cerca de 2.200 horas de voo totais e aproximadamente 1.000 horas no Airbus. A aeronave que eles estavam programados para voar naquela noite era um Airbus A320 de 9 anos de idade, que, de acordo com o registro técnico, estava em perfeitas condições de funcionamento. De acordo com as leis locais da Armênia, a tripulação passou por um exame médico pré-voo às 23h30 horário local, e então começou a analisar o material de briefing pré-voo e percebeu rapidamente que o tempo no destino estava bem no limite. Mas, como era um voo muito curto, de apenas cerca de 1 hora, eles decidiram abastecer a aeronave com combustível suficiente para voar até Sochi, para poderem alcançar o aeroporto alternativo caso fosse necessário, mas também para ter a possibilidade de voltar para casa, em Yerevan, se fosse preciso. Eles calcularam precisar de 10 toneladas de combustível e pediram à empresa de serviços de solo, que iniciou o reabastecimento da aeronave. Os pilotos checaram os NOTAMs sem achar nada relevante e analisaram o gráfico de tempo significativo de baixa altitude, que mostrava alguma turbulência, mas nada impeditivo para o voo. Eles seguiram adiante, instruíram os 5 comissários e o engenheiro de voo que iria com eles para Sochi. Depois, foram à aeronave e iniciaram o embarque dos 105 passageiros. Os pilotos escolheram o comandante como piloto nos controles naquele voo. Ele iniciou a preparação pré-voo na cabine, enquanto o copiloto fazia a inspeção externa. E até esse momento, tudo estava normal, exceto pelo fato de que os pilotos faziam alguns comentários sobre estarem se sentindo um pouco cansados. Eles descansaram mais de 24 horas antes do voo, mas trabalhar à noite sempre é difícil, e o corpo tem dificuldade para se adaptar. Às 0h39, a tripulação recebeu a autorização para acionamento dos motores e cerca de 8 minutos depois, o Airbus A320 iniciou sua rolagem normal de decolagem com flap 1 no aeroporto de Yerevan. Assim que a aeronave decolou, o comandante solicitou o recolhimento do trem de pouso e começou a recolher os flaps, conforme o procedimento. A uma altitude de 2.370 pés, ele acionou o piloto automático e continuou a subida. O copiloto operava os rádios e, após receber vetoração para evitar uma usina nuclear
e nuvens de tempestade, a tripulação contatou o controle de Erevan e foi autorizada a subir ao nível de voo 200. O controlador também informou à tripulação que o tempo em Sochi estava agora com 2.000 metros de visibilidade em névoa e teto de nuvens a 170 metros. Sim, eu sei que os russos usam metros para informar a altitude, enquanto o resto de nós usa pés. Na minha opinião, isso faz total sentido, mas deixa a história um pouco mais complicada de contar, então vou usar tanto pés quanto metros porque é assim que está no relatório final. O problema desse informe meteorológico era que, para iniciar a aproximação pelo sistema de pouso por instrumentos em Sochi, exigia-se visibilidade de 2.500 metros e base de nuvens de pelo menos 175 metros. Com esse tempo, eles não poderiam iniciar a aproximação lá. O copiloto confirmou o informe meteorológico e foi autorizado a subir ao nível de voo final, 340, 34.000 pés. O gravador de voz do cockpit indica que os pilotos estavam agora discutindo a situação meteorológica, e nesse momento parecia que ambos estavam abertos à possibilidade de que talvez não pudessem continuar em direção ao destino. No entanto, isso está prestes a mudar, porque, às 1h20, o copiloto chamou o controlador de aproximação de Sochi e pediu para ele esclarecer a situação meteorológica. O controlador de aproximação informou que o tempo está abaixo dos mínimos de pouso, tanto para o ILS da pista 06 quanto para o da 02, as únicas pistas de pouso em Sochi por causa do relevo do outro lado do aeródromo. O copiloto avisou ao controlador que tinham cerca de 1 hora de combustível para espera e perguntou se havia previsão de melhora do tempo nesse período. O controlador se ausentou, consultou um especialista em previsão do tempo e, ao retornar, informou que a previsão para a próxima hora era de 1.500 metros de visibilidade e teto de nuvens a 150 metros, muito abaixo dos mínimos de pouso. O controlador não mencionou que essa era uma previsão para determinados momentos, ou seja, o pior tempo previsto para a próxima hora. Não era um retrato completo e preciso da situação meteorológica. A aeronave estava agora a cerca de 180 quilômetros de Sochi, e com base nesse informe meteorológico aeronáutico regular, a tripulação decidiu retornar ao aeródromo de origem, em Erevan. Eles avisaram ao controlador de tráfego aéreo que os orientou a virar à esquerda rumo ao ponto R Nave Barus. Aqui, a história poderia ter terminado, mas infelizmente não foi o caso. Outra coisa está começando a acontecer neste cockpit. Mesmo que a decisão de retornar para Erevan parecesse uma decisão sensata, com base nas informações meteorológicas que eles tinham, o comandante agora indicava que estava começando a ficar irritado com o controlador de aproximação de Sochi. A gravação do cockpit sugere que o comandante pensava que o controlador de aproximação tinha interesse pessoal nisso. Essa foi a primeira indicação de que o comandante parecia cada vez mais focado em levar a aeronave para Sochi. Durante a discussão, o controlador de aproximação de Sochi contatou a tripulação pelo segundo rádio e perguntou a decisão deles. O comandante respondeu: "Sim, que decisão? Estamos voltando para Yerevan", claramente irritado. 10 minutos depois, enquanto a aeronave voltava para Yerevan, a tripulação contatou o controlador de Sochi para obter informações meteorológicas atualizadas. Desta vez, a tripulação também avisa ao controlador que há deputados a bordo. O que eles provavelmente estão se referindo aqui são membros da Duma russa, políticos de alto escalão. Isso não era verdade, mas eles provavelmente disseram isso para tentar convencer o controlador a dar uma informação meteorológica mais favorável e permitir o retorno a Sochi. O controlador informou que a visibilidade está em cerca de 3.000 metros, com base de nuvens a 170 metros próximo do mínimo, mas aceitável nos últimos minutos. Isso fez a tripulação mudar de ideia e informar ao controlador de Tbilisi que Sochi estava reaberto, perguntando se poderiam voltar para lá. O controlador de Tbilisi aprovou e orientou-os a seguir direto para o ponto Banut. O comandante inicia os preparativos de aproximação. No gravador de voz da cabine, ouve-se o briefing sobre a aproximação e a discussão sobre a arremetida para a pista 06. O procedimento de aproximação determina que, em caso de arremetida, a aeronave vire à direita para a proa 240 graus, suba
para 2.100 pés, ou 600 metros, e mantém a velocidade máxima de 200 nós. Lembre-se desse procedimento de aproximação perdida, pois será importante depois. Às 1h52, a tripulação recebeu autorização inicial para descer a 22.000 pés. Isso foi iniciado em algo chamado modo gerenciado, que significa, no Airbus, que a aeronave basicamente segue um caminho de descida pré-determinado. Mas por algum motivo, esse modo de descida pareceu irritar o comandante. Ele fez um comentário dizendo: "Esse aqui não quer ficar no gerenciado, né, irmão? Agora olha aqui, não quer, você não consegue fazer." O copiloto respondeu: "Bom, acione seu piloto automático se quiser, o seu é melhor na descida." E então os dois riram. O piloto automático foi trocado do 2 para o 1, e depois o modo de descida passou do gerenciado para o modo de descida aberta. Ou seja, a partir de agora, o piloto automático iria tentar descer seguindo uma velocidade especificada em vez do trajeto especificado. Isso pode ser visto potencialmente como uma falta de entendimento por parte do comandante em relação ao seu sistema de piloto automático, mas também pode ser um indicativo de que ele apenas queria descer para talvez antecipar um atalho e chegar a Sochi mais rapidamente. Uma coisa que foi notada é que o comandante, durante a descida, tinha a tendência de mudar modos e atualizar configurações sem informar ao seu colega, o copiloto, o que estava fazendo. Agora, é obrigatório anunciar qualquer alteração, não só para seguir os procedimentos operacionais padrão. Isso é importante para que ambos os pilotos tenham o mesmo modelo mental do que ocorre. Assim, um dos pilotos não olha de repente para cima e vê um modo de descida completamente diferente no seu indicador de modos de voo, sem entender por que aquilo está ali. De qualquer forma, durante a descida, também houve mais alguns sinais de que pelo menos o copiloto estava sentindo um pouco de fadiga, porque em um momento ele disse: "Que se dane, quem opera esses voos com nervosismo e sem dormir o suficiente?" À medida que desciam mais, os pilotos também comentaram que não iriam mais contatar o controlador de aproximação de Sochi até que realmente fosse necessário, por medo de que ele pudesse passar novamente informações de tempo ruim para que eles não pudessem iniciar a aproximação. Às 2 da manhã, o controlador de Tbilisi os transferiu ao de aproximação de Sochi para a descida final ao aeroporto. Eles obedeceram e receberam autorização para descer até 5.900 pés e seguir em direção a um ponto de navegação chamado Guqin. Receberam as últimas informações meteorológicas favoráveis no momento. Visibilidade de 4.000 metros e teto de 180 metros com pancadas de chuva leve. Visibilidade temporária de 1.500 metros. A temperatura era de 11 graus Celsius, ponto de orvalho 11 graus Celsius e a pressão 1.016 hectopascal. O controlador disse que eles estavam altos no perfil e precisavam acelerar a descida. Caso contrário, eles não conseguiriam fazer a curva final em direção à aproximação. A tripulação confirmou a mensagem e acelerou para 280 nós indicados para tentar recuperar o perfil. Neste momento, estavam a cerca de 47 quilômetros do aeródromo, aproximadamente 25 milhas náuticas, a uma altitude de 12.700 pés. Para comparação, nessa distância deveriam estar a cerca de 8.000 pés, então estavam realmente altos. Os pilotos foram novamente lembrados pelo controlador de que estavam altos em relação ao perfil antes de serem transferidos para o próximo controlador. A gravação do cockpit mostra que os pilotos estavam bem irritados com a atuação do controlador. E é provável que o fato de estarem tão irritados e também começarem a ficar um pouco estressados por estarem altos em relação ao perfil pudesse começar a afetar a forma como estavam operando a aeronave. Às 0h20, 3h56, o comandante tenta virar em direção à aproximação final usando o modo de seleção de proa. O problema, porém, é que nesse momento ele está a 10.260 pés, com uma velocidade indicada de 280 nós, o que é muito alto. Ele percebe isso, aciona o modo de velocidade vertical e aumenta para cerca de 2.500 pés por minuto, mas ao fazer isso, aumenta a razão de descida, porém não reduz a velocidade da aeronave. E por causa disso,
a aeronave passa pelo eixo da aproximação final e acaba ficando do lado esquerdo. O comandante desliga o piloto automático por pouco tempo, provavelmente para corrigir a aeronave para a aproximação final. Após 14 segundos, ele reativa o piloto automático e ajusta o rumo 090 para interceptar. Enquanto ele faz isso, o controlador de aproximação os alerta que estão à esquerda do eixo de aproximação e orienta a virar para o rumo 090, ao que a tripulação responde que isso já foi feito. Neste momento, a gravação de voz do cockpit indica que o comandante está começando a ficar realmente irritado com os controladores e também está fazendo todo tipo de coisa, incluindo, por exemplo, desconectar o piloto automático, sem avisar ao copiloto sobre o que está fazendo. Vamos entrar na sequência do acidente deste voo, mas antes, quero compartilhar uma mensagem do meu patrocinador, que torna possível para mim e minha equipe criar estes vídeos. Mala, confere. Escova de dente, confere. NordVPN, confere. Ao viajar para o exterior, a NordVPN, patrocinadora de hoje, é um dos meus itens essenciais. Ao mudar minha localização virtual, posso acessar todos os meus programas favoritos, como se estivesse sentado no meu sofá em casa, e às vezes até encontrar plataformas de streaming por um preço mais baixo. Se um determinado site ou serviço não estiver disponível no país no qual estou, basta abrir o aplicativo no meu celular, escolher uma nova localização no app onde sei que está disponível e pronto, estou conectado em segundos. É literalmente simples assim, e você pode escolher entre 5.800 servidores em 59 países diferentes. Por exemplo, se quiser me assistir no YouTube na China ou falar com um amigo no Skype em Dubai, o NordVPN é a solução. Ele vai redirecionar você para um servidor remoto e alterar seu IP. Assim, você terá internet rápida e streaming seguro, mesmo em Wi-Fi público. Comece a navegar na internet de forma livre e segura, hoje mesmo, e aproveite um desconto incrível clicando no link nordvpn.com/pilot na descrição. É sem riscos, pois a NordVPN oferece garantia de devolução do dinheiro em até 30 dias. Obrigado, NordVPN, por patrocinar este vídeo. Ultrapassar a linha central deu à tripulação milhas extras para reduzir a altitude ao ponto necessário. E às 0207 minutos e 02 segundos, o comandante mudou novamente para o modo de descida aberta e a aeronave desceu e nivelou na altitude autorizada de 620 metros. O comandante ativou o modo de aproximação para capturar o localizador e a tripulação finalizou as listas de verificação. Meio minuto depois, o controlador voltou a falar com a tripulação, informando que o tempo havia se deteriorado drasticamente. A base das nuvens estava em 160 metros, abaixo do necessário para iniciar a aproximação. Ele pediu que continuassem na linha central da pista, mas sem iniciar a descida. Vale destacar que, segundo as regras russas, um controlador de aproximação pode impedir que uma aeronave inicie ou continue uma aproximação se as condições meteorológicas ficarem abaixo dos critérios exigidos. Essas são as regras russas. Pelas regras da OACI, a responsabilidade é do comandante. O comandante é quem decide se deve ou não continuar uma aproximação. E esse voo foi realizado sob as regras da OACI, porque era um voo internacional. Então as regras da OACI deveriam ter sido seguidas, mas não foi o que aconteceu. Ao receberem a atualização meteorológica, os pilotos ficaram furiosos na cabine e xingaram o controlador, mesmo durante o checklist de aproximação. A aeronave já havia capturado o localizador, e o comandante disse: "Vamos estender flaps, dane-se ele", indicando que pretendia continuar essa aproximação de qualquer jeito. Depois, ele estendeu o flaps 2 e reduziu a velocidade da aeronave para a mínima de manobra. Durante a extensão dos flaps, o controlador de tráfego aéreo avisou a tripulação que o tempo melhorou acima dos mínimos de tomografia 1 e autorizou a aproximação. Ele orientou que contatassem o controlador de torre para autorização de pouso, e a tripulação obedeceu. Eles prosseguiram com a extensão do trem de pouso e ativaram o modo de captura da rampa de planeio, e 15 segundos depois, o modo mudou para acompanhamento da rampa de planeio, e a aeronave começou a descer pela rampa de planeio. O segundo piloto automático foi ativado,
e a tripulação estendeu os flaps para 3 e depois para total, como planejado no briefing. E a 1.525 pés, a aeronave estava totalmente estabelecida na rampa de planeio, descendo normalmente com todas as checagens concluídas. Neste ponto, parecia uma aproximação completamente normal. O copiloto fez um pequeno comentário dizendo: "Aumenta um pouco, está quase em cima do VLS." E o comandante respondeu, aumentando a velocidade em cerca de 4 nós, mostrando que o trabalho no cockpit neste momento está funcionando muito bem. É seguro supor que ambos os pilotos esperavam um pouso, ou, no pior caso, uma arremetida a partir dos mínimos. Pilotos sempre se preparam mentalmente para arremetidas, que normalmente ocorrem no fim da aproximação, ao alcançar os mínimos. Se precisarmos fazer uma arremetida não padrão, isso ocorre mais acima na aproximação. Geralmente, é uma manobra muito mais complicada que exige muita coordenação e comunicação da tripulação. E o motivo para isso é que a aeronave pode não estar na configuração de pouso. Podemos estar mais perto da altitude de aproximação perdida, tendo menos tempo para arremeter corretamente. Normalmente, o segredo para uma arremetida não padrão bem-sucedida é reservar alguns segundos e conversar com seu colega sobre o que fazer, qual configuração você vai usar, a que altitude você vai subir, e somente quando ambos tiverem o mesmo entendimento de onde estão e do que vão fazer, vocês executam a arremetida. Geralmente, há tempo para essa breve conversa, pois, mesmo que o controle de tráfego aéreo oriente a arremeter, salvo se outra aeronave estiver à sua frente na rampa de planeio, é possível continuar descendo e conversar antes da arremetida. Lembre-se disso para o que vem a seguir. Às 02:11:40 segundos, o controlador de torre que havia dado autorização de pouso à aeronave volta repentinamente à frequência dizendo: "Armavia 9607, pare a descida. Nuvens a 100 metros. Vire à direita e suba para 600 metros." Vale ressaltar aqui que ele não lhes diz para arremeter. A aeronave estava a cerca de 3,8 milhas náuticas e a 1.280 pés de altitude. Agora, o procedimento correto de arremetida que os pilotos deveriam ter seguido nessa situação seria avançar a alavanca de empuxo para a posição toga. Isso teria ativado o modo de arremetida e então eles deveriam ter solicitado o flap correto de arremetida, que nesse caso seria mover de full para 3 e depois ajustar a arfagem para a arremetida. Como o piloto automático estava engatado, ele teria feito a arremetida para eles. Infelizmente, não foi isso que aconteceu aqui. Em vez disso, o copiloto repetiu, virando à direita e subindo para 600, mas em vez de ativar o modo toga, o comandante apertou o PTLO, o botão de nivelamento imediato. Isso fez a aeronave interromper a aproximação e nivelar em modo de velocidade vertical e proa. Isso causou a desconexão do segundo piloto automático e um aviso no cockpit, mas o primeiro permaneceu engatado. O comandante também moveu o seletor de proa para a direita, ajustando para 173 graus, iniciando uma curva inclinada de 25 graus à direita. Curiosamente, ele também passou a aplicar leme de direção para a direita, prática comum em aviões menores para coordenar curvas, mas desnecessária no Airbus A320. Isso pode ser um sinal de que o comandante está começando a entrar num estado de sobrecarga de capacidade mental, no qual frequentemente recorremos a procedimentos que aprendemos no início da nossa experiência. A aeronave agora está mantendo uma altitude de 1.114 pés, ainda com o trem de pouso baixado e os flaps totalmente estendidos, o que significa que está voando com um arrasto considerável. O controlador da torre retorna e lembra a tripulação de virar à direita e subir para 600 metros, o que o copiloto repete. E agora, curiosamente, o comandante alcança e altera o seletor de altitude de 600 metros, que já estava ajustado como parte da preparação para a arremetida, para 975 metros, ou 3.200 pés. Não há explicação clara para ele estar fazendo isso. Talvez seja só uma reação ao ser instruído a subir e a aeronave não subir. Realmente não sabemos. O que sabemos é que os níveis de empuxo agora foram movidos, não para a posição toga,
mas para a posição de subida. E isso ativa o modo de subida aberta no piloto automático. Agora surge o próximo problema. Devido a uma lógica pré-definida da Airbus, se o modo de subida aberta for ativado e a altitude alvo definida for mais de 1.200 pés acima da altitude da aeronave, o modo de subida aberta irá definir uma atitude de arfagem alvo para atingir cerca de 8.000 pés por minuto e o autothrust entrará no modo de velocidade Mach. A velocidade cai para 129, nós que é 8 nós abaixo do valor selecionado, e um aviso dizendo Speed, speed, speed. pôde ser ouvido na cabine de comando. Neste momento, o piloto automático também percebe que não consegue manter o regime de subida desejado com esse nível de arrasto e começa a baixar o nariz para preservar velocidade. Mas é muito provável que esse aviso, junto com essa reação inesperada do piloto automático, tenha assustado profundamente os pilotos. Então, o que realmente aconteceu até agora? Bem, parece que o comandante reagiu à instrução do controlador da torre de forma literal, em vez de executar uma arremetida, que era a intenção do controlador. Isso pode ser causado por fadiga, confusão mental ou sobrecarga. Mas o resultado é que a aeronave está se comportando de um modo inédito para os pilotos, o que provavelmente só aumenta a confusão. A resposta correta do piloto a um aviso de velocidade é aumentar a potência, e é exatamente isso que os pilotos fazem agora. Eles movem as alavancas de empuxo para a posição toga, o que finalmente ativa o modo de arremetida. A única coisa que os pilotos precisam fazer agora é seguir o procedimento padrão de arremetida, começar a recolher os flaps, recolher o trem de pouso e assim por diante. Mas, infelizmente, isso não ocorre. O piloto automático restante é desligado manualmente pelo botão no manche lateral, e a aeronave passa a ser pilotada manualmente, seguindo apenas o diretor de voo. Não sabemos por que o comandante desligou o piloto automático. Isso pode ter sido em resposta ao aviso de velocidade, onde ele talvez tenha pensado que a aeronave não estava respondendo rápido o suficiente, porque agora ele baixa o nariz para cerca de 8 graus de arfagem positiva e reduz a inclinação para aproximadamente 20 graus. Isso ainda significa que a aeronave continua subindo em uma curva suave à direita, mas em um ritmo mais lento do que o diretor de voo queria. Ou seja, os diretores de voo agora exibem uma arfagem bem maior no visor primário de voo. Enquanto ele faz a curva, o comandante agora também está aplicando mais leme de direção à direita, o que novamente vai contra o treinamento dele nesse tipo de aeronave, e o gravador de voz do cockpit indica que ambos os pilotos agora estão sob níveis muito mais altos de estresse. Às 0, 2, 12 e 20 segundos, a altitude selecionada no painel de controle de modo é reduzida de 3.200 pés para 2.000 pés após discussões internas no cockpit. Como a altitude selecionada agora foi reduzida, o diretor de voo reconhece isso e desce para reduzir a razão de subida. Existe a chance de o movimento da barra do diretor de voo ter sido interpretado pelo comandante como uma arfagem repentina para cima. Ao mesmo tempo em que isso aconteceu, a aeronave ultrapassou 1.500 pés e, nesse momento, o nível de empuxo foi movido da posição toga para a posição de subida, como deve ser feito nessa altitude. Isso também significou que a velocidade selecionada, que o piloto automático havia ajustado, agora entrou na fase de aceleração para facilitar a retração dos flaps, e a aeronave começou a acelerar. Essa aceleração aconteceu ao mesmo tempo em que a aeronave virou mais de 90 graus em relação à linha central da pista, o que significa que a aeronave agora estava apontando para o mar, afastando-se da linha costeira e removendo todas as referências visuais externas para o comandante. E existe a possibilidade de que essa perda de referências visuais externas seja uma pista para o que aconteceu em seguida. Veja, o ouvido interno humano não é capaz de distinguir entre uma aceleração e uma arfagem para cima sem referências visuais externas. Isso significa que uma aceleração pode ser sentida como uma arfagem para cima e vice-versa. Isso é conhecido como ilusão somatográfica, e é justamente o que usamos em simuladores de voo, completos para simular aceleração e desaceleração. É possível que o comandante, ao fazer a manobra, não compreendesse ou monitorasse corretamente
seu visor primário de voo, e a combinação da perda de referências visuais externas, a aceleração repentina e a barra de comando do diretor de voo descendo pode ter sido interpretada como arfagem repentina para cima. E foi a isso que ele reagiu, porque o que acontece em seguida é que o comandante começa a abaixar o nariz para uma atitude inicial de 1,4 graus. Isso nivela a aeronave, e em seguida ele aumenta o ângulo de inclinação para cerca de 30 graus de inclinação à direita. Enquanto isso, o controlador da torre transfere a aeronave novamente ao controlador de aproximação, e o copiloto confirma a informação. A aeronave segue acelerando em voo nivelado, com empuxo total de subida, e ao notar isso, o comandante orienta o copiloto a recolher os flaps. Ele faz isso no meio de uma chamada do copiloto para o controle de tráfego aéreo, interrompendo essa chamada. A altitude máxima que a aeronave atingiu durante a arremetida foi de cerca de 1.700 pés ou 500 metros antes que os comandos de nariz para baixo que o comandante está fazendo começassem a compelir a aeronave a descer. Isso está causando uma aceleração muito mais rápida, o que significa que a velocidade da aeronave logo está excedendo a velocidade máxima para a configuração atual de flaps, causando um aviso CRC, ou alerta de grilo, a soar no cockpit, e esse aviso continua intermitente pelo restante do voo. O copiloto tenta recolher os flaps para evitar o aviso de excesso de velocidade, mas ao mesmo tempo o comandante baixa mais o nariz e aumenta o ângulo de inclinação para a direita. Agora, foi sugerido que, no estado de confusão e sobrecarga mental em que o comandante provavelmente se encontrava nessa situação, ele pode ter tentado evitar o Barber's Pole na fita de velocidade, assim como faria com um aviso do TCAS, onde você tenta mergulhar abaixo do alerta vermelho. Agora, nunca saberemos se esse foi realmente o caso ou não, mas é uma possível razão para o comandante continuar baixando o nariz. Às 02:12:47, ocorreu o primeiro alerta do sistema de aviso de proximidade do solo. Pode ser ouvido na cabine de comando. Isso acontece quase simultaneamente ao copiloto dizer: nivele, mas o comandante simplesmente continua sua descida em espiral. O copiloto agora intervém, aplicando todo o manche para a esquerda, tentando tirar a aeronave da curva à direita, mas não parece que ele está tentando puxar para sair do mergulho. Em vez disso, ao colocar o manche totalmente para a esquerda, ele inadvertidamente acaba colocando numa posição que aumenta ainda mais a arfagem para baixo. Ele não aperta o botão de transferência, então, pela lógica da Airbus, os comandos dos dois manches são combinados na média. O mais triste é que o comandante tentou puxar o manche para cima 2 vezes, talvez reagindo ao alerta do sistema de aviso de proximidade do solo. Porém, como o copiloto aplicava a manche totalmente à esquerda e um pouco para frente, o comando de arfagem do comandante não surtiu efeito. O aviso de comando duplo, que alertaria o comandante de que o copiloto também comandava, não foi ouvido, porque o alerta do sistema de aviso de proximidade do solo tinha prioridade e cancelou o aviso de comando duplo. A velocidade da aeronave agora havia aumentado muito além da velocidade máxima para a configuração atual, e o sistema automático de potência começou a tentar reduzir o empuxo para diminuir a velocidade o máximo possível e proteger a aeronave. Mas aqui, um dos pilotos, não sabemos quem, reduziu a alavanca de empuxo para marcha lenta e depois a colocou novamente na posição de subida. Isso desconectou o sistema automático de potência e fez com que a velocidade da aeronave continuasse aumentando. Ao mesmo tempo, o fato de que o comandante estava dando comando à direita no manche e o copiloto estava dando comando à esquerda fez com que a média dos dois agora ficasse quase com as asas niveladas e a aeronave começasse a sair da curva. Mas a velocidade vertical, ou seja, a razão de descida, ainda estava próxima de 6.000 pés por minuto, enquanto a aeronave descia passando de 900 pés acima do mar. Nos segundos finais do voo, alguns comandos de arfagem para cima foram registrados no gravador de dados, mas foi muito pouco, muito tarde, e às 02:13:03, a aeronave impactou imediatamente o Mar Negro, matando todos a bordo.
Simulações de computador posteriores mostraram que a aeronave poderia ser recuperada até uma altitude de cerca de 200 pés acima da água, desde que os pilotos tivessem aplicado os comandos corretos nos controles. Elas mostraram que a aeronave funcionou exatamente como foi projetada. Quando o controle de tráfego aéreo perdeu contato por rádio e radar com a aeronave, alertou os serviços de resgate, mas o mau tempo impediu a decolagem do helicóptero de resgate. Em vez disso, levou algumas horas até que um navio no Mar Negro conseguisse localizar os destroços da aeronave que estavam flutuando na superfície da água. A investigação começou de imediato e logo recuperaram o gravador de voz do cockpit e o de dados de voo do local do acidente. A investigação mostrou que as más condições meteorológicas foram o fator desencadeante do acidente, levando o controlador de tráfego aéreo a emitir uma autorização de arremetida não padrão para a tripulação. Isso, por sua vez, provavelmente causou uma reação de sobressalto na tripulação, no qual o comandante começou a executar procedimentos incorretos, o que acabou levando ao acidente fatal. Foi demonstrado que o copiloto não monitorava nem anunciava o desvio, e nenhum piloto seguiu os procedimentos corretos após o aviso do sistema de proximidade do solo. As autoridades de aviação francesas, o Gabinete de Investigação e Análise para a Segurança da Aviação Civil, que são as autoridades reguladoras da Airbus, também trouxeram alguns pontos adicionais para a investigação, mostrando que a falta de procedimentos operacionais padrão e de chamadas padronizadas provavelmente também teve relação com o desfecho. Eles atribuíram um pouco mais de culpa aos serviços de controle de tráfego aéreo de Sochi e recomendaram mais treinamento para pilotos sobre a ilusão somatográfica, principalmente o empuxo em operações por instrumentos, além de procedimentos para arremetidas fora do padrão e alertas do sistema de aviso de proximidade do solo. E como é importante manter o cockpit estéril durante as fases críticas do voo. Agora, confira este vídeo a seguir sobre como uma tripulação conseguiu voar uma aeronave por quase 2 horas sem os comandos de voo funcionando corretamente. Confira esta playlist se quiser maratonar mais vídeos de acidentes. Considere fazer parte da minha querida família no Patreon ou compre alguns produtos para você. Tenha um dia absolutamente fantástico e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!